Abra sua Bíblia comigo, eu quero o livro de Atos, capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os teus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos essa noite para ouvir falar de ti, para compreender, Senhor, qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, Senhor, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz para nós, começa a dizer e contar uma história muito importante, falando a respeito de Saulo. Saulo era um homem que tinha posição, era um homem que tinha cidadania romana, era um homem que tinha acesso às grandes autoridades de Israel, era um homem que conhecia muito a palavra, tudo que foi narrado a respeito dos pais, né, a herança de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, as leis de Moisés, todo o conceito de entendimento da palavra de Deus, o Saulo tinha acesso. E a Bíblia diz para nós que ele então, movido por um espírito de perseguição e ódio, Saulo começa a fazer de tudo o que era possível para prejudicar o avanço da pregação do Evangelho. Ele não acreditava que Cristo era o Messias, como judeu. Ele não acreditava que Cristo era um profeta diferenciado. Então, ele instituía pela sua própria palavra um sentimento de que todos aqueles homens chamados cristãos, que seguiam a obediência de Cristo, estavam seguindo debaixo de heresia, seguindo debaixo de conceitos completamente errados e idólatras, e por isso precisavam ser exterminados. Aí existia dentro de Saulo uma raiz romana, da perseguição religiosa, de não conseguir vencer no discurso, mas vencer no grito, ordenando que se cale. Você está aí? Então, o Saulo era movido por esse sentimento, e o único desejo que ele tinha na vida era calar os cristãos, a propagação do Evangelho. E aí o capítulo 9 de Atos diz para nós que, olha aí, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo. Onde que o sumo sacerdote estava? Aonde? Não. Onde que o sumo sacerdote estava? Em Jerusalém. O sumo sacerdote ficava em Jerusalém. Ele então procura o sumo sacerdote era um homem responsável pela religião, e nessa época alguém que ainda ruminava ódio, né? Você lembra da história que o sumo sacerdote se uniu, né, com os líderes do governo romano para prenderem Jesus, né? Foi todo um complô armado, a religião,
o sumo sacerdote, junto com os líderes, o Herodes, Pilatos, né? Todos se uniram para que Jesus fosse perseguido e morto. Então, o Saulo vai ao encontro do sumo sacerdote, o líder da religião, e diz para ele: eu vou a caminho de Damasco, eu vou a caminho da cidade de Damasco, e eu preciso de cartas, eu preciso de documentos, para que eu tenha a autorização de vocês, o apoio de vocês, para que se eu encontrar cristãos, e eles estiverem pregando a palavra, eu tenho autoridade para prendê-los, ou até mesmo para matá-los. Observe o que a Bíblia diz. E lhe pediu, versículo 2, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, observa que o do caminho está com letra maiúscula, então ele está falando de quê? Seguidores de Jesus. Assim, homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Então observa que ele pede ao sumo sacerdote, ele diz: me dá autoridade, porque eu vou às sinagogas de Damasco e vou buscar esses homens. A gente não pode perder o controle da religião, a gente não pode deixar que a religião entre por esse caminho. Nós precisamos resgatar as nossas origens, e é óbvio que é interessante para o sumo sacerdote apoiar os pensamentos de perseguição do Saulo. E aí a Bíblia diz para nós que ele sai da cidade de Jerusalém. Vou profetizar, quando você for comigo para Israel, em nome de Jesus, nós vamos fazer esse caminho. Nós vamos sair pela última porta, a porta que fica muito próximo ao lugar onde Jesus foi sepultado, porque a última porta é a saída da Via Dolorosa, que a gente chama de porta do peixe ou porta de Damasco. Por quê? Porque é a porta que vai adiante da estrada que liga Israel à cidade de Damasco. Então, Paulo sai por essa porta, né, dentro dos muros, sai por essa porta e vai nessa viagem em direção da cidade de Damasco. Aí observa que ele anda alguns quilômetros, observa aí. Versículo 3, seguindo ele estrada fora, é tipo a Chapeuzinho Vermelho. Pela estrada fora. Ele foi pela estrada fora, saindo de Jerusalém, indo em direção a Damasco. Aí observa, ao aproximar-se então observa, não estava perto de Jerusalém, não estava no meio do caminho, estava onde? Perto de Damasco, estava quase chegando. Então não foi imediatamente. Você tem que raciocinar. Ninguém sai da porta de uma cidade e chega a outra num momento rápido, né? Ele caminhou, ele foi em direção à viagem, ele foi caminhando. Quando ele estava perto da entrada de Damasco, leia comigo. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Graça e paz, igreja. Para todo mundo aí? Amém. É um texto que nos chama muito a atenção, porque quando a campanha ela fala sobre a contaminação, né? O preto no branco, e fala da contaminação, a influência do mal, né? Sobre a vida das pessoas. E hoje, justamente, você está de branco, porque hoje nós vamos falar da descontaminação. Aleluia. Amém? E esse texto fala muito de algo interessante pela qual nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja, né? Estou olhando para esse texto e olhando a perseguição da igreja primitiva, os problemas que a igreja teve que enfrentar, a sua perseguição, e esse texto fala de Saulo, que ele era um dos tais que fazia parte, né, vamos dizer assim, da dizimação dos crentes, né, dos cristãos, que a Bíblia vai nos relatar que ele ficava feliz ao ponto de suspirar pela perseguição. Ele tinha anseio em fazer isso, porque, entenda uma coisa, ele era um homem entendido das Escrituras, ele era um homem sábio, era considerado grande, né, porque ele foi formado aos pés de um doutor, né, um cara que sabia muito, era
um homem muito respeitado, chamado Gamaliel. Então, por assim, ele fazer os seus estudos e estar ali, crescer no caminho, ali aos pés de Gamaliel, assim como a Bíblia fala. Que delícia. Né? Ele ganhou um respeito, né, pastora? E ele foi chamado de grande, né? Então, as pessoas o respeitavam. Mas quando ele começou a ver que o evangelho estava crescendo assustadoramente, o que estava dentro dele, ele começou a dizer assim: poxa, isso vai abafar a nossa religião, porque esse povo está crescendo assustadoramente. E uma coisa que eu quero dizer nessa noite, que o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, ele transforma a vida e ele se espalha. É como um fogo vivo, um fogo que ele cresce, ele vai se espalhando. E Saulo, ele percebeu que naquele momento a religião ia ficar abaixo, ia ficar, vamos dizer assim, abafada, porque os sacerdotes já tinham se preparado para dar fim na história dos cristãos desde a crucificação. Assim, eles não conseguiram abafar os crentes, lançaram alguns na prisão, lançaram a Pedro. A história, se você ler do início dos capítulos 3 em diante, você vai ver Pedro tendo problema na sua prisão, e os apóstolos os sacerdotes tentando comprar, né, para que os discípulos calassem que Jesus havia ressuscitado. Então, você percebe a partir daí que os cristãos, o evangelho não estava sendo bem quisto, né, digamos assim, não estava sendo bem aceito pela religião. Então, eles começaram a perseguir esses cristãos. Agora, presta atenção numa coisa. É interessante que eles aprenderam muito sobre Deus, mas não sabia quem era Deus de fato. Não tiveram um encontro verdadeiro. Não tiveram uma transformação de dentro para fora. Saulo, ele sabia de Deus, conhecia de Deus, defendia a Deus, porque ele foi pedir cartas, o documento, para que ele pudesse ter acesso a essas pessoas e ninguém o impedisse. E por essa razão, ele chega, leva alguns soldados pelo caminho, porque as pessoas poderiam dizer assim, os soldados poderiam acompanhar ele e dizer assim: poxa, não vou contigo, eu vou matar as pessoas. Mas ele tinha esse grande respeito diante das pessoas, diante da sociedade, por ele ter cidadania romana e etc. e tal. Ele ganhou esse respeito. Então, as pessoas seguiam-o, respeitavam o posicionamento dele, respeitava as palavras que ele dizia. Então, se ele dizia assim, vamos a tal lugar, porque lá a gente vai conseguir pegar essas pessoas, a gente vai prendê-los, o evangelho não vai mais crescer aqui, nesse lugar. Saulo conhecia a letra, mas desconhecia o verbo. Você alcançou o que eu disse? Ele conhecia a letra, as escrituras, mas ele não conhecia o verbo. E ele foi treinado para defender a letra. Ele foi instigado em toda a sua doutrina a entender que aquela era uma verdade absoluta. Deixa eu te dizer, pastor, só está dizendo que a Bíblia não é uma verdade absoluta? Claro que é. O problema é que se nós fechássemos os nossos olhos para a experiência de transformação que Cristo pode fazer na vida de um homem, nós viveríamos apenas debaixo do conceito da letra. Como definir ou explicar a experiência de receber o Espírito do Senhor, se não vivê-lo, se não passar pela experiência? A gente não consegue definir com palavras. Como Saulo poderia dizer que vivia debaixo da palavra, do conceito real, daquilo que agradava a Deus, se ele não tinha tido uma experiência real com o próprio Deus? Então, Saulo, exercendo a sua função de representatividade governamental, porque ele entrava e saía de qualquer lugar por conta da sua dupla cidadania, e por ser de uma família abastada, com muito dinheiro, ele era extremamente respeitado. Quem é que vai brigar com um homem desse? Um homem que tem sempre uma palavra direcionada, que era inteligente, sábio, estava debaixo de sabedoria. Nem o sumo sacerdote ousaria, né, a dizer para Saulo que ele não poderia fazer ou experimentar essa situação. O problema é que, quando ele vai em direção do cumprimento daquilo que ele acha que é certo,
quase chegando à cidade de Damasco, ele encontra com alguém que veio para desconstruir todo o seu entendimento. Alguém que veio para descontaminar o Paulo de todas as informações que ele havia levado em seu coração como única, exclusiva e verdadeira. Deixa eu contar uma experiência para você. Quando eu cheguei a Belo Horizonte, você me dá licença, Fabrício. Quando eu cheguei a Belo Horizonte, pela primeira vez, e me foi apresentado uma palavra do qual falava do céu, falava dos anjos, falava dos sinais, das operações no nível espiritual, que aquilo veio ao meu coração, não que eu não tivesse lido, não que eu não tivesse entendido. O problema é que até aquele dia era só a letra. Quando eu li aquele texto e alguém, guiado pelo Santo Espírito, me explicou com carinho e disse, mas nada disso vai valer se você não experimentar. Nada disso vai valer se você não colocar isso para funcionar dentro de você. Mas eu disse, mas isso depende de mim? Depende de você. Eu falei, então eu quero esse negócio. E aí, ele orou na minha vida, para que eu tivesse uma experiência poderosa, para que os meus sentidos espirituais se abrissem, para que eu pudesse compartilhar da visão, da audição do Espírito. E eu saí dali com a oração, mas sem a experiência. Aí fui para o quarto, deitei no quarto, fiquei pensando, e ao mesmo tempo meu coração dizia assim, Deus, eu não quero fazer nada que não seja da sua palavra, não me deixa pecar contra ti, não me deixa entrar por uma doutrina que não seja a sua doutrina, não me deixa viver algo que é do homem, não de Deus, um conflito religioso dentro de mim, porque ao mesmo tempo que aquilo ardia, eu não tinha entendimento sobre ele. O que eu tinha era o conceito religioso da palavra. O que eu tinha era uma base bíblica. Eu não tinha aquele passo a mais que leva o homem a viver coisas poderosas. Então eu fiquei naquele conflito, falei, Deus, e chorava, dizendo, ao mesmo tempo que eu não quero pecar contra ti, eu quero a experiência. Eu não quero sair daqui sem essa experiência. E aí eu me arrependi de dizer, mas se essa experiência não vem de ti, não deixa eu ter, Deus. Eu ficava igual uma doida. Fui dormir. Depois de orar e chorar, fui dormir. E aí dormindo, eu me vi numa sala de aula antiga, onde existia um quadro daqueles de verde ainda, lembra? Que se escrevia com giz, mas tudo velho, olha lá, tudo velho. Aquele quadro verde que se escrevia com giz branco. E aí eu vi uma mão, e nessa mão começou a escrever um nome nesse quadro. H-A-H-A-E-L. Aí eu li, Rael. Li com o meu pensamento. Aí eu vi uma voz de trás de mim, que me corrigiu e disse, Rael, amigo. Meu Deus. Arrepiou tudo. E eu acordei com o coração, aquele susto, o coração disparado, nervosa. E eu falei, que nome é esse? Quem que é essa figura? E eu falei, sangue de Jesus tem poder, cheia de medo, apavorada. De manhã cedo, cheguei para o pastor e falei, pastor, passei por um negócio muito louco essa noite. Eu vi um nome escrito e uma voz que vinha por detrás de mim e confirmava a dicção do nome perfeito. E aí ele começou a rir. E falou para mim assim, Deus estava te dando a oportunidade de conhecer o anjo que anda com você. E é esse que fica no altar ministrando quando eu ministro. E aí, até hoje. E aí, eu fiquei nervosa com aquela experiência. E depois que os meus olhos se abriram, e que eu pude vê-lo e contemplar o trabalho que ele faz, eu não discuto com quem diz que não acredita. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque eu fico com a experiência. A letra me trouxe respaldo, amigo, mas a experiência ninguém rouba da gente. O que faltava para o Saulo era a experiência. Ele precisava encontrar a parte do cumprimento das profecias que ele conhecia a ponta da letra, da língua, mas que ele não conhecia na intimidade, que precisava ser revelado a ele. E foi exatamente isso que aconteceu na chegada de Damasco. Existe um perigo muito grande quando se
fala de todas essas contaminações que já falamos nos outros dias, nos dias anteriores, mas mais perigosa é a contaminação da religiosidade, porque nós pensamos que só nós estamos certos, só aquilo que pensamos é o que está correto, e aí por mais que alguém chegue para nos dizer, fala, vai por aqui, amigo, eu vou instruir você, eu vou te dar uma palavra, eu vou ensinar, vou conduzir você, vou orar pela tua vida. Não, eu não preciso de mais nada disso não, estou bem, eu conheço a palavra, eu estou bem, não se preocupa com a minha vida não, e está tudo certo. Isso acaba deixando a gente com um complexo de sabedoria em excesso, e as coisas que Deus quer revelar ao nosso coração fica retida, fica bloqueada. Deus, Ele quer colocar em nós, ou dar a nós, experiências novas todos os dias. Só que o problema é que, às vezes, por nós acharmos que sabemos todas as coisas, Deus retém a bênção. Amém? Quantos estão entendendo? O que acontece a seguir? Ele vai no caminho e chega próximo a Damasco, e ali ele tem aquele encontro poderoso. Ali muda tudo, a história da vida de Saulo, porque ele cai num momento inesperado, é um milagre que acontece, ele nunca tinha tido aquela experiência, e todos que estavam com ele, certamente também viu a mesma coisa que ele estava vendo, um resplendor, uma luz muito intensa, muito gloriosa, muito grande, e acontece um diálogo muito poderoso, que Jesus ele começa a indagar a Saulo, dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegues? E aí, é aquela questão, né? Às vezes a gente, né, não sabemos ao nosso redor, quando a primeira experiência vem, nós não sabemos quem está falando, não sabemos a certo, às vezes bloqueamos o nosso coração, porque às vezes Deus quer trabalhar no nosso interior com algumas revelações, às vezes Deus quer nos dar sonhos proféticos, às vezes Deus nos quer dar visões, e às vezes a gente pensa que é coisa da nossa cabeça. Eu quero que nessa noite você esteja aqui com o seu coração aberto. Amém. Porque o que Deus vai derramar hoje sobre a sua vida é o sobrenatural. Sabe por quê? Em seguida, vamos ler aqui. Versículo 5. E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Esse texto fala de quando ele está no diálogo com Jesus, ele começa a se perguntar, e Jesus responde, olha só, acabou para tu, perdeu. Até aqui chega de perseguir os meus filhos, porque você está perseguindo a mim. Aí eu aprendo uma coisa, às vezes, querido, estamos na igreja, sabendo a palavra, conhecendo sobre Deus, mas às vezes não tivemos um encontro ainda genuíno, verdadeiro, sabe, aquele que te tira do chão, aquele que, todas as coisas que vêm ao contrário, para te destruir, para te desfazer, para fazer você pensar em voltar atrás, nada disso mais importa, não surte mais efeito. Isso é a transformação que Deus causa em nós, porque nesse texto, Jesus fala para Saulo, ainda Saulo, né? Depois Paulo, ele fala assim, olha só, duro é recalcitrar, quer dizer, duro é você lutar contra algo que você não vai vencer, né? O texto, a palavra recalcitrar fala de uma lança, um ferro pontiaguda que é colocado na frente da lança, algo que lembra um ferrão, algo que é pontudo de aço, e que Jesus estava dizendo, você vai lutar contra as armas, contra forças maiores do que você, porque eu sou Jesus, essa obra é minha, Jesus queria dizer com aquela palavra. Você não vai adiantar você correr para um lado ou para o outro, porque
a minha obra já está estabelecida. E ali ele começa a dizer, então o que eu faço agora? Talvez, querido, talvez o que você está precisando fazer é as perguntas certas diante de Deus, né? Talvez o encontro que você vai ter hoje, você não precisa falar, por que Deus, por que isso, por que aquilo? Você precisa talvez dizer assim, para que, Senhor? O que eu devo fazer com tudo isso? Porque não adianta, amigo, você vir todos os dias para a casa de Deus, se encher de palavra e nada disso transformar o seu dia a dia, transformar a sua vida, transformar a sua vida diante de Deus, diante das pessoas, diante da sua família, diante dos seus amigos. Aí diz aqui, e ele tremendo atônito disse, Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus instruiu, e ele, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém dizer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via a ninguém, e o seguindo pela mão, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Então nós entendemos o quê? Toda vez que nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, e todas as vezes que estamos contaminados, a primeira coisa que Jesus ele causa em nós, ele tira de nós toda a nossa ideologia a respeito das coisas de fora, a todas as coisas mundanas. Jesus ele quer tirar a sua visão para isso. Essa palavra quer dizer que quando você tem um encontro com Deus, ele vai te fazer, ele vai te cegar para as coisas lá fora. Ele vai fazer você ficar inerte para essas coisas. Você não vai mais ter desejo para as coisas lá fora. Você não vai precisar, ainda que você olhe, mas você não vai enxergar mais as coisas que te contaminam mais. Porque uma luz está brilhando no teu caminho agora. Amém? Porque o próprio Senhor está te entregando uma nova visão, mas existe um processo. Ele está sendo guiado agora. Está sendo guiado de volta, né, para a cidade. Né? Então, Jesus ele fala, fica lá porque eu vou mandar alguém para te servir, para te dizer o que você vai fazer. Então, todos os momentos, querido, que nós caímos diante da presença de Deus, nós precisamos entender que ao cairmos, nós temos que ter uma transformação. E ao levantarmos, nós temos que saber que existem pessoas que vai amparar quando nós nos levantarmos. Ainda que caímos, mas Deus sempre vai colocar alguém ao nosso lado, ao nosso redor, para quê? Para nos ajudar a levantar. Talvez se hoje você entrou aqui nessa noite, entristecido, não sabendo nem mais o que fazer da vida, porque existe sempre. E talvez seja você hoje. E Jesus, ele está dizendo nessa palavra, eu vou transformar a tua vida. Aleluia. Eu vou te dar uma nova visão, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Então Saulo, ele continua. E aí Jesus, ele fala com um profeta e manda na casa de Saulo. E o profeta Ananias, ele chega lá e ele fala as obras, ele fala as palavras de Deus, ele fala as palavras de Jesus, o encontro que ele teve com Jesus, a revelação. É óbvio que no texto também diz que Ananias ficou com medo da reação. Ele teve uma reação de medo quando Jesus falou, olha só, tu vai na casa de Saulo. Ele, oi? É, aquele mesmo que mata a gente. O quê? Vou não, senhor. Então, deixa eu te contar uma historinha aqui. Ele é um vaso precioso para mim, eu quero que você vá lá, ajude-o. Querido, tem uma coisa que a gente deve entender aqui nesse texto. Nem sempre nós vamos nos descontaminar sozinhos. Nós sempre precisamos de ajuda. Jesus, ele vai sempre colocar alguém para nos ajudar. O problema é, você está disposto a ouvir alguém que vai te ajudar? Porque Jesus vai mandar. Talvez hoje, quando você vier aqui à frente, muitas pessoas vão estar aqui para te direcionar uma palavra, para ministrar sobre a tua vida. Então, quando você estiver aqui, abra o seu coração para receber a palavra, para receber a unção que vai ser ministrada aqui. Então, o que ocorre nesse texto é justamente essa transformação da nossa vida. Saulo, ele acaba não vendo mais nada, e aí ele fica durante 3 dias
perdido ali no seu quartinho, no seu momento, ninguém mais, ele não desanima de procurar as pessoas para matar, porque Deus interrompeu ali a sua vida, porque ele pensava que tudo aquilo estava certo, estava agradando a Deus. Mas às vezes, a gente pensa que falando determinadas coisas para pessoas, né, tudo que a gente pensa, que a gente acha, a gente pensa que está fazendo bem para as pessoas, e às vezes a gente está matando. Aí eu quero te perguntar para você hoje, o que você está fazendo hoje? Tem gerado vidas ou tem matado pessoas? Porque é preciso ter muito cuidado, porque se nós estamos gerando vida, é sinal de que a transformação de Deus chegou em nós. Porque se estamos, de alguma maneira, deixando vida triste, deixando vida entristecida, saindo da presença, largando Jesus, é sinal que precisamos nos transformar também e ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. A cegueira de Paulo aconteceu antes do encontro com Jesus, não depois. Ele já estava cego e não sabia. Cego pela influência do ódio, pela influência da religião. E toda pessoa que está debaixo de influência se torna autossuficiente. Ela anda sozinha, debaixo da sua opinião, e não interessa mais o que alguém do bem, ou alguém que tenha uma palavra para acrescentar, possa trazer, porque ela está convicta naquilo que ela cedeu e acreditou. E Saulo estava vivendo esse momento. Autossuficiência, eu sei, diferente das pessoas que estão sendo enganadas por esse Cristo, eu não vou me deixar enganar, eu conheço, eu sei, eu tenho experiência. E aí, quando Jesus interrompe esse ciclo, e ele tem esse encontro glorioso com Jesus, e observa que ele diz assim, quando ele tem a visão da luz, do espantar da luz, ele pergunta, quem és tu, Senhor? Senhor com letra maiúscula na sua Bíblia. Porque ele reconhece que é alguém de autoridade celestial. Ele só não sabia que não era um anjo. Ele só não sabia que não era alguém inferior àquele que falava com ele. Ele reconheceu a autoridade por causa da manifestação da glória e do poder. Aí Jesus disse para ele, sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Aí quebrou a perna dele. Por quê? Porque se manifestou. Ele falou, mas ele morreu, gente. Ele não estava morto. Que história de ressurgir da morte? Nada, isso era mentira. Eles diziam, a história é que eles tinham pago os discípulos para pregar a ressurreição, né? Então, isso é mentira, isso nunca aconteceu, ele não ressuscitou nada, os discípulos roubaram o corpo dele e enterraram em outro lugar. Quando Jesus diz, sou eu aquele que tu persegue, quebra ele. E observa que mesmo alguém debaixo de tamanha influência, quando tem um encontro com Jesus, todo o paradigma, toda a certeza absoluta se perde. O que a senhora quer dizer com isso essa noite? Tudo que você aprendeu na sua vida, na sua história, o conselho da sua avó, da sua mãe, toda a influência que você recebeu familiar, que foi galgando de geração em geração, quando entra do conflito com a experiência de estar diante de Cristo, se não acrescenta para a verdade, se não acrescenta para seguir o caminho, aquilo perde as forças. Por quê, pastora? Porque diante de Cristo, toda influência ruim que não apresenta crédito ou vida, morre. Então, quando ele tem um encontro com Jesus, ele não precisou de mais perguntas, não precisou de explicações. Então me explica, um homem tão inteligente, então me explica como o senhor venceu a morte, me explica de onde você vem, me explica tudo. Não precisou de uma conversa. Observa que Jesus não o influenciou por palavras. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Um bom filho de Cristo não influencia mais por palavras, mas pela sua própria vida, pela sua própria natureza. Um encontro basta. Vão olhar para você e vai dizer, você está diferente. O que aconteceu com você? Você não é o mesmo. Você não abriu a boca, mas só de olhar você, só de olhar o seu comportamento, só de olhar a vida que você está levando, eu tenho convicção que há em você algo diferente de mim. Então observa
que a cegueira de Saulo estava com ele antes do encontro com Jesus. Porque depois do momento que a luz brilha, e ele reconhece Jesus, ele fica 3 dias cego. Pastor, eu não entendi não. Agora, ele perde a visão para tudo aquilo que ele tinha certeza. E passa a experimentar, amigo, momentos com ele apenas. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Cristo vem para revelar-se a mim e a você, Ele nos dá direito de termos momentos onde não vamos enxergar nada, só a nós mesmos. Só conseguir olhar para dentro. O sentido aguçado do Saulo agora era o ouvido, era o que ele ouvia, não mais o que ele via. E ele começa a ouvir a direção de Deus, e ele começa a olhar para ele, para dentro dele. Foram 3 dias de escuridão nos olhos, mas 3 dias de mergulho no conhecimento de um homem verdadeiro. Quando a gente encontra com Jesus verdadeiramente, e Ele entra para fazer diferença na nossa vida, descontaminar a gente de toda a influência do mundo, e nos trazer uma referência nova de vida, o primeiro sinal que Ele dá ao homem esse homem para de olhar para o lado de fora. Você entendeu o que eu disse? Então vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: se você vê uns irmãozinhos aí, olhando mais para fora do que para ele mesmo, diga, ele ainda precisa de um encontro genuíno com Jesus. Porque quando se tem um encontro genuíno com Jesus, eu posso até ver que tem coisas erradas espalhadas por aí, mas imediatamente quando eu olho o errado lá, Deus fecha meus olhos aqui, para que eu me veja, e veja a minha natureza carnal, falha e pecadora, para que eu entenda que a minha fraqueza não pode ser a sua, ou vice-versa, mas todo aquele que experimenta da graça de ter um encontro com Jesus, não olha mais para o outro da mesma forma. Então, o que Fabrício disse é muito, muito importante, porque todo um processo é feito depois que ele fica cego, durante esses 3 dias, para que Saulo revivesse como um novo homem. Observa que os 3 dias que ele fica cego é da mesma natureza dos 3 dias de morto de Jesus, porque o número 3 é testificação. Então ele fica cego por 3 dias, como quem dizendo, ele estava completamente isolado do mundo, ele estava completamente afastado de tudo, e aí ele vai ressurgir. Ele vai ressuscitar, ele vai renascer, não mais como um homem que perseguia, mas agora como alguém que tem todo o conhecimento da palavra, que tem toda a experiência, que tem domínio sobre as nações, dupla cidadania, agora para pregar o evangelho com poder e autoridade. O que nós queremos nessa noite é dizer para você, não importa o tamanho da sua contaminação, não importa o quanto você foi influenciado, quanto fizeram a sua cabeça, quanto roubaram de você experiências poderosas com Cristo. Hoje, nessa noite, Ele vem como luz para brilhar, abrir seus olhos, mudar a história da tua vida e fazer de você um grande influenciador dessa geração, no nome poderoso de Jesus. Glória a Deus. Isso tudo nos faz pensar que sem Cristo nada podemos fazer. Não importa o tamanho da tua contaminação, é claro que você precisa tomar uma atitude e deixar o Espírito te limpar. Deixar Jesus, Ele te conduzir, te pegar pelas mãos. Eu creio que esses 3 dias foram os dias mais longos da vida de Saulo. Porque a conversão dele, ele durou esse período pensando naquilo que ele ouviu e de quem ouviu. Hoje, você tem a oportunidade de ouvir de um Deus poderoso, de saber que Ele está aqui. E não importa o tamanho da tua dor, da sua trajetória de vida, o que você aprendeu na tua vida até hoje, você precisa deixar Jesus trabalhar em você. Talvez demore um tempo até você ser restaurado. Talvez, assim como Saulo passou alguns dias, talvez demore alguns dias na tua vida, mas que esses dias sejam de reflexão
para o seu interior ser restaurado, para o seu coração ser descontaminado pela palavra que Jesus fala. Porque, amados, nós vivemos num mundo de muitas influências, não só dentro da igreja, mas lá fora também, no trabalho, em todos os lugares nós passamos por determinadas situações que nos influenciam, e nós precisamos viver e saber que existe um Deus que pode nos livrar de todas as aflições, de todas as dificuldades. Agora, uma coisa que eu observo também, que depois que Saulo ele recebe a palavra e ele começa a entender a respeito do encontro que ele teve com Deus, ele fica tranquilo, ele fica calmo, ele entende o que verdadeiro evangelho faz, o que ele deveria fazer, porque a transformação foi por completo, não ficou nenhum resquício, amém? Então, hoje eu aprendo o seguinte: deixa ele te transformar por completo, não deixe nenhuma área para que ele venha depois consertar, porque a gente às vezes tem esse problema. Ah, Senhor, mexe aqui, mexe ali, mexe na minha área financeira, abençoa a minha área espiritual, abençoa a minha área, mas na sentimental não, tá, Jesus? Dessa cuido eu. Era a minha fala. Estamos no mesmo espírito, por favor. Eu falava isso para Jesus. Não, pode mexer em qualquer área da minha vida, mas na vida sentimental não, porque eu sei escolher. Deixa que eu resolvo, né? Se eu não casou, então não se mete na vida de quem quer casar. O problema é que quando Paulo é levado a ficar cego por 3 dias e não enxergar nada ao seu redor e parar por um momento para olhar para ele mesmo, veio reflexão de tanta coisa errada que ele fez. Que quando a gente não olha para o nosso irmão e a gente está com o foco voltado para nós, a gente enxerga as nossas deficiências. A gente enxerga os nossos erros, os momentos onde fraquejamos, os momentos onde fizemos coisas erradas, influenciadas ou não. Foi assim que aconteceu no Jardim do Éden, quando a Eva dá o fruto para o Adão, e Deus vem cobrar e diz: o que vocês fizeram? Que bagaceira foi essa? Não, Deus, foi a mulher que tu me deste. Ela que trouxe o fruto para eu comer. Olha o Adão falando: eu fui influenciado. Ela me influenciou, essa danada. E eu caí direitinho. O problema é que o discurso para demonstrar a acusação e demonstrar de onde veio a influência estava pronto. Faltou um discurso de arrependimento que Adão não teve. Que era o que ele tinha que ter dito para Deus: nos perdoe, Deus. Eu entendo que erramos. Esse discurso não existiu. Então Paulo precisou ficar os 3 dias cego para olhar por ele e reconhecer quanta besteira Saulo fez, quantas pessoas foram mortas, quantas pessoas foram prejudicadas. E eu quero ser bem franca com você nessa noite. Durante um tempo da sua vida, você pode ter estado debaixo de uma receita de influência, onde, na sua ânsia de obedecer e receber a influência, você feriu pessoas. Paulo matou fisicamente, mas nós matamos com palavras, nós matamos com julgamentos, nós matamos com comportamento, nós matamos com exclusão. E esses 3 dias serviram para Saulo refletir, e essa noite precisa servir para mim e para você, para que a gente possa olhar para nós e percebermos que na nossa atitude de ter feito as coisas que nos mandaram fazer e nós obedecemos cegamente, pessoas morreram. E hoje é dia do Cristo não só tirar você desse período de cegueira, mas levar você a experimentar do verdadeiro propósito que Ele tem, que é viver debaixo da pregação do Evangelho, mergulhado em amor, inspirado pelo Espírito, governado pelo Espírito. Aquele que é governado pelo Espírito sabe discernir, não se deixa influenciar. E a Bíblia diz para nós, vou ler aqui um pouquinho aqui na frente. Lê o versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi
para que perder tempo se agora a convicção habita em mim? Para que perder tempo se agora eu fui verdadeiramente visitado por alguém que mudou a minha história? Ele não perde tempo. Ele vai agora viver toda a intensidade dele, que antes era para matar e perseguir, agora para viver o que Cristo tem. Você é tão intenso para fazer as suas coisas, você é tão intenso para fazer suas amizades, você é tão intenso para arrumar namorada, para arrumar namorado. Amigo, usa toda essa intensidade agora para falar de Jesus, para ganhar almas para Jesus, para influenciar pelo bem, para dar uma palavra de ânimo, de amor e de carinho na vida das pessoas. Olha aí, ó. Usa tudo aquilo que há em você agora para o caminho que é Cristo. Continua lendo comigo. Versículo 19, ele diz: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Versículo 20, e logo, lê aí, e logo nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho. Uau. Quando você passa a fazer aquilo pelo qual tem parte com o projeto de Deus, as coisas acontecem muito rápido. Se a tua vida está demorando, é porque tem processo de desobediência no meio do caminho. Porque só espera 40 anos, ao invés de 40 dias, quem desobedece. Quem é influenciado pelo homem, quem é influenciado pelas opiniões, quem é influenciado pelas circunstâncias. Mas quem se deixa influenciar pela palavra e pela promessa, chega em Canaã em 40 dias. Deus não tem parte em fazer você esperar a vida toda para cumprir uma promessa. Porque Ele não quer que você experimente isso de cabeça branca, Ele quer que você viva isso agora. Deus não se revelou, Ele não mudou a identidade, Ele não arrancou de você toda a parte maligna que te impedia de enxergar a Cristo. Agora que Ele veio, se manifestou e mudou a tua história, mergulhou nas águas, levantou, Ele diz, Ele foi comer, Ele se alimenta, se sentiu fortalecido, não perdeu tempo, foi pregar. E agora Ele não usa mais as cartas que o sumo sacerdote deu para eles entrarem na sinagoga. Ele pega aquelas cartas que o sumo sacerdote deu para ele poder entrar nas sinagogas, não para falar contra os cristãos, mas agora para pregar Cristo dentro daqueles lugares. Glória a Deus. Ele tinha um decreto do sumo sacerdote para entrar nas sinagogas. Ele apresenta o documento e diz, então, o sumo sacerdote me enviou aqui. É como se eu te desse uma carteirinha e dissesse para você, está na liberdade de você dar a oportunidade e pregar em outro lugar, dar a palavra em outro lugar. Aí você chega com a carta, ó, meu pastor me enviou e hoje sou eu que vou ter oportunidade no culto. E aí todo mundo conhecia Saulo, sabia, esse é dos nossos, esse vai defender a lei de Moisés, esse vai defender a ideia do Abraão, do Isaac e de Jacó. E aí Saulo chega no meio da sinagoga e começa a dizer, existe um cordeiro que foi sacrificado, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, para perdão de pecados, e que por muitas vezes eu não enxerguei e não vi, mas agora entendo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele faz toda a diferença na minha vida. Eu não vim aqui para falar mal dEle, Ele é o Messias de Israel, Ele é aquele que o Pai enviou, ninguém vai roubar a glória dEle, ninguém vai tomar o lugar dEle, porque Ele é. Deus vai usar o que você tem para manifestar o poder do Evangelho sobre essa geração. Se você é bom de conversa, prepara para receber a unção que vai ser derramada essa noite. O que você vai começar a desenrolar um papo aí, amigo. Um papo debaixo de sabedoria, de discernimento, de entendimento. Você vai começar num texto, vai terminar no outro. E Deus vai revelando segredo para você alcançar corações, para você tocar nas feridas, para você liberar Cristo como vida para essas pessoas. Pastor, eu sou muito tímida.
Eu não consigo falar nada. Então prepara para receber a unção que Deus vai derramar essa noite. A tua vida transformada, cheia de glória, luzeiro sobre essa geração. Talvez você não vai precisar abrir a boca para dar uma só palavra, mas o seu comportamento, a sua atitude, as suas escolhas certas vão levar uma multidão a dobrar o joelho para Jesus. Porque tudo aquilo que você usava para você, tudo aquilo que você usava como ferramenta para você ser edificado, agora Deus vai usar pelo poder do seu nome para glorificar o nome do Senhor Jesus sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. Está mais do que na hora de levantar, se colocar de pé, comer e beber, porque a caminhada é longa e ela te aguarda, querido. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você passou tempo demais esperando por uma manifestação, esperando por alguém falar com você algo. Hoje é o momento de você se alimentar da palavra e começar a executar aquilo que o Senhor Jesus mandou você fazer. Talvez você esteja falando: poxa, mas eu não tenho nada, eu não sei falar nada, ninguém gosta de mim, eu sou um inútil. Talvez você tenha esse complexo de inferioridade. Mas Deus está vendo um valor em você, porque assim como Ele viu em Saulo, matador de pessoas, perseguidor dos seus filhos, Ele viu o potencial que ele tinha para transformar a maldição em bênção. Talvez hoje você esteja passando por algum momento assim, e Deus ele vai transformar a sua vida. Deus ele vai exaltar o teu nome. Você vai fazer a vontade de Deus. Por onde você passar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Sabe por quê? A transformação de Jesus já está sobre a tua vida. Você quer deixar Ele transformar nessa noite? Você está entendendo isso? Então, querido, se eu fosse você, eu levantava a minha mão para dar glória, porque Ele está aqui. Aleluia. E Ele vai falar com você nessa noite. Deus, louvado seja Deus. Deixa eu só contar uma coisa para você entender isso de uma vez por todas. Eu com 2 anos de idade, eu trepava no muro da minha casa, perto da hora das pessoas chegarem do trabalho, 6 horas, 6:30, e ficava chamando as pessoas: vem aqui, eu quero falar. E aí os vizinhos chegando, minha mãe morria de vergonha. Os vizinhos chegando perto do muro onde eu estava, eu ficava agarrada no ferro, e a minha mãe disse que vinha por detrás, ficava em pé atrás de mim, com medo de eu cair, né? E aí eu não me contentava com 1, 2, não. Eu ficava assim: tem que esperar que vem mais. Tem que esperar que vem mais. E aí quando as pessoas iam se juntando, aí eu começava a cantar, cantava as músicas dos comerciais da televisão, começava a falar coisas. Eu vim hoje aqui falar para vocês. E eles achavam o máximo, riam, batiam palma. Minha mãe tem essas gravações, né? Deu pequenininha falando, cantava no comercial do Guaraná. Oh, gostoso nosso Guaraná, Brahma. E eles achavam o máximo, né? Eu estava manifestando desde pequena o dom que Deus me deu. De falar em público, de não ter vergonha, de saber me expressar, de não ficar com medo, de simplesmente abrir minha boca e expor aquilo que eu acredito ou o que eu penso. Só que durante 24 anos da minha vida, eu usei todo o talento que Deus me deu, sendo influenciada pelo mundo, fazendo as coisas que o mundo dizia que era para eu fazer. Até que, assim como Saulo, a Érica também teve um encontro com Jesus. E quando Jesus se manifestou, alguns aqui sabem dessa história. Meus pais já estavam indo à igreja e eu tinha pavor de crente. Estou pagando todos os meus pecados no altar do Senhor, porque eu achava que é um absurdo ser crente, era coisa de gente doente, ou quem estava morrendo, e eu não estava doente nem morrendo. E os meus pais começaram a frequentar a igreja e eu não. E todo domingo a minha mãe me chamava para ir para a igreja e eu não queria ir para a igreja. Ficava sozinha em casa. E aí a minha mãe parou de me convidar. Porque até para ter estratégia de evangelismo, você tem que ter sabedoria. Ninguém segue chato, irmão. Ninguém segue gente chata. E aí minha mãe parou de me chamar. Aí eu falei, num domingo eu falei: ninguém vai me chamar mais? Agora estão tudo santo, crente. Aleluia.
E que eu sou a impura, a pecadora. E eu falei para minha mãe, você não vai me convidar mais? Ela falou, não. Eu falei, que absurdo. Aí ela falou assim, você sabe onde é a igreja, você sabe a hora do culto. Se você quiser, você ir, vai. Eu, seu pai e a sua irmã, vamos. E se arrumaram e meteram o pé. E eu fiquei, né? Mas, rapaz, aquilo subiu com um ódio tão grande. Eu falei, eu vou desmascarar esse pastor hoje. Que eu vou descobrir que lavagem cerebral é essa que eles estão fazendo. Me arrumei, deixei eles embora, me arrumei, peguei o carro e fui. Cheguei lá, sentei no último lugar, no último banco da igreja. Fiquei quietinha lá. E eles louvando a Deus, aquela cantoria toda e a lágrima descendo aqui. Eu disse, não estou entendendo não, o que eu estou chorando, gente? Não tem motivo nenhum para chorar, palhaçada. Sou uma pessoa completa. Tenho meu trabalho, ganho meu dinheiro. Não preciso de nada, estou chorando por causa de quê? E aí o bispo da igreja começou a pregar e ele pregou assim. Você sabe como que a gente faz para caçar macaco no interior? Você não sabe dessa não, filho? Você faz uma cumbuca de barro, cheia de abertura, e prende ela no alto da árvore. E enche essa cumbuca de frutas secas. Então o macaco vai lá, ele empurra a cumbuca, escuta o barulho, né? Tem coisa lá dentro. Aí ele enfia a mão por uma dessas aberturas e pega o fruto. O problema é que quando a mão está com fruto, ela não passa de volta no buraco. E aí qualquer pessoa sobe na árvore e pega o macaco. Aí eu pensei, lá no último banco da cadeira, que macaco burro. Porque só o demônio, o Satanás, abrir a mão e largar o fruto e meter o pé. Aqui que ele fica preso. Aí o bispo que estava no altar aponta o dedo assim na minha direção, igual eu faço com vocês no domingo. E ele disse assim, pois esse macaco é igualzinho a você. Aí falou assim, você também prefere ficar agarrado às frutinhas que você conquistou a vida toda do que experimentar a verdadeira vontade de Deus para a sua vida. Olha aí, meu Deus. Aí eu fiz. Sou eu. Estou com a mão cheia de frutinha, autossuficiência, soberba. Estou cheia de conceitos errados, cheia de instruções erradas. Ele falou, entrega as frutinhas no altar hoje. Eu fui naquele altar, entreguei minhas frutinhas na mão de Jesus, entreguei minha vida para o Senhor e nunca mais saí da presença dEle. Aleluia. Naquele dia, o apagão veio. O apagão vem para nos fazer refletir, para nos fazer avaliar a história da nossa vida. Mas logo depois que o apagão foi embora, eu tomei a decisão de me batizar. E não demorou 4 meses, eu já estava pregando a palavra do Senhor Jesus. Pastor, o que a senhora quer dizer? Se você estiver fazendo o que Ele chamou, vai ser rápido. Se você estiver obedecendo aquilo que Ele chamou você para fazer, vai ser muito rápido. Porque não temos mais tempo. As trombetas já estão tocando, os sinais estão se manifestando. Ele vem para buscar a mim e a você. Mas antes Ele tem que cumprir a palavra que Ele entregou para você. Ele tem que cumprir o propósito pelo qual Ele fez com que você nascesse nessa terra. E Ele precisa fazer isso. Mas nessa noite Ele vai retirar de você todo empecilho, todo bloqueio, toda influência que roubou você do Senhor, para colocar você de volta na mão dEle. Ah, querido, e todo dom, toda ministração que Ele gerou em você desde o dia que você nasceu, agora vai ser para a glória dEle, agora vai ser para o louvor do nome dEle, para ganhar almas para Ele, em nome de Jesus.